Boa noite. Brasil cria 130 mil vagas de empregos formais em novembro. No ano, foram quase 2 milhões de trabalhadores com carteira assinada a mais no mercado. O ministro da Fazenda anuncia medida provisória para substituir a desoneração da folha de pagamento e diminuir o peso no orçamento. Você vai ver também. Jornalista e pré-candidato à prefeitura do Guarujá, no litoral de São Paulo, é assassinado em festa. Tiago Rodrigues foi morto com 9 tiros. Preços dos alimentos fecham um ano em queda pela primeira vez em 6 anos. Safra recorde e mercado internacional ajudaram nos resultados. A natureza, o estilo de vida e as fontes de renda de uma das regiões mais bonitas do país. A gente começa hoje uma série especial sobre ecoturismo no Mato Grosso do Sul. O jornalista e empresário Tiago Rodrigues foi assassinado a tiros no Guarujá, no litoral de São Paulo. Tiago tinha 34 anos e era pré-candidato a prefeito na cidade pelo partido Rede Sustentabilidade. Ele participava de uma confraternização em uma casa de eventos e chegou a compartilhar imagens da festa nas redes sociais. Segundo o boletim de ocorrência, o jornalista foi chamado para ir até a rua. E assim que chegou na via, um ciclista se aproximou dele e efetuou disparos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram apreendidos estojos vazios de munição, 2 projéteis, além do carro da vítima e 2 celulares. O caso foi registrado como homicídio. Até o momento, ninguém foi preso. Em nota, a Rede Sustentabilidade manifestou pesar pelo falecimento de Tiago Rodrigues, recém-filiado ao partido, e disse que o jornalista realizava denúncias contra possíveis práticas de corrupção na cidade. Afirmou ainda que exige uma apuração rigorosa sobre os fatos e que os culpados sejam punidos. Um homem de 43 anos morreu após ser baleado em frente a uma casa noturna na madrugada desta quinta-feira, na zona norte de São Paulo. A vítima estava em frente ao local quando 4 ocupantes em um veículo se aproximaram e dispararam 2 tiros em direção ao rapaz. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, o crime teria sido um acerto de contas causado por uma briga na noite anterior. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e está sendo investigado. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje um homem conhecido como maníaco do Vectra por tentativas de abuso contra mulheres nas ruas do município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A repórter Natália Fonseca traz ao vivo para a gente os detalhes desse caso. Boa noite para você, Natália. Tem a ver com o carro esse nome, por isso chamam esse bandido assim, né? Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a todos. O homem de 44 anos é conhecido como o maníaco do Vectra por causa do modelo do carro utilizado para abordar as vítimas. O último caso registrado aconteceu no dia 20 deste mês, quando uma moça foi forçada a entrar no veículo do criminoso, mas conseguiu fugir. No entanto, a polícia revelou que outras 5 mulheres não tiveram a mesma sorte. A prisão preventiva do agressor foi cumprida no bairro Jardim Europa e o suspeito foi indiciado por estupro tentado e coação no curso do processo. A Polícia Civil pede que outras vítimas compareçam à delegacia para fazer o reconhecimento do criminoso. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Natália. Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal prendeu uma quadrilha que usava material pornográfico para chantagear autoridades. A operação foi realizada em Brasília, na Bahia e em São Paulo. Os 4 presos, segundo a polícia, são de uma organização criminosa ligada ao PCC. Os suspeitos usavam aplicativos de conversa para aplicar o golpe. Faziam contato, ofereciam pacotes de conteúdo pornográfico e depois iniciavam as ameaças em troca de dinheiro. A vítima, ao comprar esse pacote, deixava registrados seus dados bancários. A partir daí, usando data brokers, os criminosos tinham acesso aos dados pessoais da vítima e passavam, assim, a ameaçá-las de divulgar esses dados na internet se não houvesse o pagamento de determinada quantia. Os criminosos tinham como vítimas servidores públicos e autoridades do alto escalão com residência em Brasília. Eles faziam insistentes cobranças por dinheiro para se manterem calados sobre a venda de pornografia. A polícia ainda procura um 5º suspeito que está foragido.
No Rio de Janeiro, um homem ficou gravemente ferido após causar uma explosão de gás durante uma tentativa de furto numa escola. Em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, um homem ficou gravemente ferido ao tentar furtar uma escola. O bandido rompeu a tubulação de gás do local, que explodiu e o deixou com queimaduras graves. O criminoso foi encaminhado para um hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. A explosão afetou principalmente a área da cozinha e do refeitório, que ficaram completamente destruídas. De acordo com agentes da Defesa Civil que estiveram no colégio, não há risco de desabamento. Ainda assim, o prejuízo foi altíssimo. Ele tentou roubar o cobre da tubulação de gás e, ao cortar a tubulação de gás, gerou uma faísca, muito possivelmente devido ao atrito que aconteceu e essa explosão enorme, gerando um grande prejuízo que nós estamos orçando de pelo menos R$700 mil para fazer toda a reforma nesse espaço e a compra dos equipamentos necessários. Desde segunda-feira, 180 pessoas deram entrada em emergências oftalmológicas da rede municipal do Rio com queimaduras nos olhos. Os pacientes relataram que haviam utilizado pomada modeladora para fazer penteados no dia de Natal. O paciente chega relatando os olhos vermelhos, uma visão turva, uma visão bastante embaçada, né, e muita dor nos olhos. As pomadas modeladoras ajudam a manter o penteado mais firme, mas em contato com a água ou o suor, o produto pode escorrer para os olhos e trazer sérias consequências. O maior risco é uma cegueira temporária, né? Enquanto esse paciente não for tratado, ele vai estar com a visão totalmente embaçada. Então, logo que o paciente tiver contato com esse produto, tem que lavar bastante os olhos e buscar logo um especialista. O número de casos da última semana acendeu o alerta e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio começou a mapear e acompanhar pacientes com essas lesões para identificar as marcas dos produtos utilizados e em quais estabelecimentos os penteados foram feitos ou as pomadas adquiridas. Tem que estar atento de adquirir produtos de confiança, né? Produtos que estejam registrados pela Anvisa, de locais que ela conhece, produtos que ela tem certeza que vão estar funcionando, que elas vão estar certificados. Entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, mais de 380 pessoas foram atendidas aqui na unidade com o mesmo problema. Em janeiro, a influenciadora Biele Elizabeth revelou nas redes sociais que teve cegueira temporária após utilizar o produto. Eu literalmente não conseguia enxergar nada, não conseguia ver nada, não era nem mais vulto as coisas, eu simplesmente não conseguia ver. Em nota, a Anvisa informou que em fevereiro deste ano suspendeu todas as pomadas para modelar e trançar cabelos. A medida foi adotada de forma preventiva em razão da investigação dos eventos de irritação ocular, como a gente viu aí na reportagem. A agência disse ainda que só iniciou a liberação dos produtos a partir de avaliação de segurança sobre os casos investigados e que pomadas fora da referida lista são irregulares e não podem ser utilizadas. Uma nova subvariante da Covid-19 foi identificada em Pernambuco. Os casos da doença cresceram 800% no estado. A subvariante foi detectada pelo Instituto Ageu Magalhães Fiocruz. Conhecida como pirola, essa cepa é a mesma apontada como responsável pelo aumento de casos da doença no Ceará, Espírito Santo e Mato Grosso. Na pandemia, nas crises anteriores, as acelerações com novas variantes sempre aconteceram depois dos feriados de outubro e novembro, fazendo com que houvesse uma maior frequência de determinado tipo, seja gama, delta ou ômicron. Agora, com essa preocupação com relação a essa nova subvariante, ficam dois pontos de alerta. Será que ela tem uma maior transmissibilidade e qual é a verdadeira gravidade dela? A identificação dessa nova subvariante em Pernambuco aconteceu depois de uma pesquisa realizada em 7 cidades do Grande Recife e Sertão do Estado. Ao todo, 46 amostras foram processadas para sequenciamento. Segundo a Fiocruz, todos os genomas foram identificados como variantes e subvariantes da Ômicron, entre elas a pirola, em uma mulher de 49 anos, moradora do Recife. A paciente não teve a identidade revelada. Essa nova cepa é considerada de interesse pela Organização Mundial da Saúde. Os casos de Covid em Pernambuco cresceram 800% em novembro.
Basta chegar o final do ano que as doações de sangue, infelizmente, caem nos hemocentros de todo o país. Então é bom, olha, a gente ficar atento e, se tiver chance, doar logo. Em São Paulo, os estoques da Fundação ProSangue estão em níveis preocupantes. O Wellington se tornou doador de sangue há pouco mais de 1 ano por incentivo da namorada. Desde então, ele doa regularmente. A sensação é muito boa, né? Porque a gente não sabe dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai precisar, né? Mas só o fato de estar abençoando e fazendo parte desse processo, para mim, é muito bom. Mas nem todo mundo tem essa preocupação. E é justamente nessa época do ano, quando a probabilidade de acidentes nas estradas aumenta, que as doações começam a diminuir. Com a proximidade das festas de fim de ano, as doações de sangue caem em torno de 20% aqui na Fundação ProSangue de São Paulo. O que preocupa e muito, já que o Hemocentro atende mais de 80 hospitais da capital e região metropolitana. Só para se ter uma ideia, hoje a Fundação está funcionando com apenas 40% da capacidade ideal. O ideal seria ter mais ou menos processar 10 mil bolsas por mês. Esse é o nosso ideal, mas a gente está longe disso. E se a gente for dividir por tipo sanguíneo, O positivo e O negativo, esses aí estão por volta de 20%. Então é uma coisa muito complicada para nós, a gente trabalhar com esses níveis de hemocomponentes. Existem 4 tipos sanguíneos: A, B, AB e O. O O positivo é o mais comum. Quase 40% da população brasileira tem esse tipo de sangue. E por ser a grande maioria, tem muita saída. O outro O, o negativo, já é mais difícil de ser encontrado, mas também é muito procurado nos bancos de sangue porque qualquer pessoa pode recebê-lo. É o chamado doador universal. Mas claro que se você for AB, B ou A, também é sempre bem-vindo por aqui. O Roberto, por exemplo, é A positivo e sempre que pode, faz a parte dele. Então eu peço que as pessoas venham doar, entendeu? E ajudem da melhor forma possível. É uma caridade que você está fazendo pelo seu próximo. Todo o procedimento é rápido, não dura nem 20 minutinhos. Uma doação simples que a gente faz em 10, 15 minutos, você salva até 4 vidas no momento de traumas. E essa época do ano a gente tem poucas doações. O ProSangue realmente está precisando de mais doadores, mais pessoas conscientizadas mesmo. E para doar, basta ter entre 16 e 69 anos, ter no mínimo 50 quilos e um bom estado de saúde. Acesse nosso site, veja quais são os requisitos, agende a sua doação e veja melhor os horários que tem agora no final de ano para que se encaixem com cada doador, ok? Obrigada a vocês. E olha, com o preço das passagens aéreas nas alturas, as viagens de ônibus se tornaram opção para quem busca economizar nas férias, né, Amanda? Pois é, só em São Paulo mais de 900 mil pessoas devem viajar esse ano. Os destinos mais procurados são Florianópolis, Belo Horizonte e, claro, nosso bom e velho Rio de Janeiro. A Natália já está pronta para curtir o fim do ano no Rio de Janeiro, gastando pouco. De avião é um pouquinho difícil, né? E de ônibus a gente já tem mais facilidade, assim, monetariamente falando. Segundo a estimativa da empresa que administra as 3 rodoviárias da capital, quase 900 mil pessoas devem viajar de ônibus neste fim de ano. Os principais destinos são Florianópolis, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, além de cidades do interior e do litoral do estado de São Paulo. O movimento é muito bom. No Natal nós já superamos a expectativa. Tínhamos uma expectativa de 12% a 15% de crescimento no Natal. Chegamos a 18% de aumento de vendas em relação ao ano passado. E o ano novo, em função das reservas já efetuadas, a gente também espera um crescimento em torno de 18%. Viajar de carro também está fora de cogitação para Anderson, que busca uma passagem de ônibus para Curitiba. Porque de avião está muito caro. E aí a opção de carro também para uma pessoa só, o pedágio é muito caro também, o combustível está muito caro. A passagem de avião, que nem daqui de Curitiba para Viracopos, que eu ia, era mais de R$ 1.500. 40 minutos de voo. Não tem condição, né? Só para milionário. Fica difícil entender. Até o ministro está fazendo, Fernando Haddad, daqui a pouco a gente vai dar essa notícia no pacote econômico de medidas que ele apresentou hoje. Ele comentou que nos últimos meses, acho que 4 meses, as passagens aéreas subiram 65%. Quer dizer, é difícil de entender e fica inalcançável para o brasileiro comum
viajar de avião, ainda mais nessa época do ano. Bom, o jeito é ir de carro. Olha aqui o David, onde ele está, na estrada, né, David? Aliás, para jornalista de plantão, nem de carro, no máximo para fazer link como você. Tem muito paulista que já está a caminho da praia, na esperança de pular as 7 ondinhas. Eu, Augusto e você vamos ficar aqui mesmo, no concreto, curtindo São Paulo, porque estamos no nosso plantão de Ano Novo. Agora, como é que está a movimentação na estrada por aí? Anchieta Imigrantes, David? Pois é, Amanda. Neste momento aqui a movimentação está bem tranquila. Boa noite a você, Augusto, e a todos que nos acompanham. O repórter cinematográfico Oséias Oliveira está mostrando para a gente, aqui no pedágio da Imigrante, sentido litoral, pouco carro. Mais cedo apresentou lentidão pelo alto fluxo de veículos. A expectativa para o ano novo é de que trafeguem pelas rodovias do Sistema Anchieta Imigrantes cerca de 740 mil veículos até o dia 1º de janeiro. Para dar vazão a essa demanda, o sistema vai trabalhar em operação descida pela maior parte do tempo até o dia 30 de dezembro. Desde a 0 hora da última terça-feira, quando se iniciou a contagem, mais de 261 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, já foi registrada a passagem de cerca de 151 mil veículos. A concessionária informa que o clima é de tempo bom e visibilidade boa para o motorista, mas é sempre importante que o condutor fique atento e obedeça à sinalização. Augusto, Amanda. Obrigado, David. Olha, o Rodrigo Cabral também está lá em Belo Horizonte, acompanhando o movimento nas estradas, né, Cabral? E a Polícia Federal está fazendo uma fiscalização em todo o Brasil para evitar esse perigo, né? Álcool e direção, para se evitar, porque os acidentes estão cada vez mais graves nas estradas e acontecendo demais, né? Como é que está a situação aí em Belo Horizonte, Cabral? Boa noite para você. É isso mesmo, Augusto. Boa noite para você, Amanda, a todos que acompanham o Rede TV News. O último feriado de Natal foi muito violento nas rodovias de todo o país. Muitas pessoas perderam a vida. Aqui em Minas Gerais, em apenas uma batida, 5 pessoas morreram na BR-040. As atenções agora estão voltadas para o Ano Novo, quando a Polícia Rodoviária Federal costuma registrar aumento nas ocorrências de embriaguez ao volante. Conduzir veículos sob efeito de álcool é a 6ª maior causa de acidentes no país. De janeiro a novembro, foram mais de 3 mil ocorrências. Além do bafômetro, serão fiscalizados equipamentos obrigatórios, cintos de segurança, cadeirinhas para crianças, capacete para os motociclistas e as condições gerais dos veículos. Atenção também para o excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos. Os agentes da PRF vão usar radares móveis em locais estratégicos. No Natal, a Polícia Rodoviária Federal registrou menos acidentes, mas foram casos mais graves. 90 pessoas perderam a vida nas rodovias de todo o país, um aumento de 12% na comparação com o ano passado. Só aqui em Minas Gerais, 11 pessoas morreram em batidas. A operação especial de fim de ano vai até o final da segunda-feira, 1º de janeiro. Augusto, Amanda. Obrigada, Cabral. É isso, vamos celebrar com calma, com responsabilidade, com cuidado, né, gente? O Brasil gerou mais de 130 mil novos postos de trabalho no mês de novembro, postos com carteira assinada, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Ao vivo, o repórter Igor Damasceno tem todas as informações. Oi, Igor, boa noite. Amanda, boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. Foram 130.097 novos postos de trabalho com registro em carteira. Destaque para o setor de serviços, responsável pela contratação de mais de 100 mil pessoas. Em contrapartida, o setor de agropecuária apresentou um recuo, o que prejudicou os estados que mais dependem desse setor. Por exemplo, em Goiás, o saldo foi negativo. Foram fechados cerca de 7 mil postos de trabalho. E em Mato Grosso foram fechados mais de 4 mil postos. O cálculo do CAGED considera o número de contratações subtraído pela quantidade de demissões. No acumulado de janeiro a novembro, o Brasil já registrou um saldo positivo de quase 2 milhões de novos postos de trabalho com carteira assinada. O Ministério do Trabalho e Emprego também divulgou que ao longo do ano, todos os setores da economia apresentaram números positivos.
executivos. O secretário executivo da pasta disse que no início de 2023, o governo federal teve dificuldades para recuperar a credibilidade econômica, mas que as recentes aprovações de medidas importantes para a economia resolveram o problema. Vamos acompanhar. Eu acho que isso foi superado no final do ano, né, com a aprovação da reforma tributária, com as medidas complementares que foram apresentadas hoje pelo ministro Fernando Haddad, e a nossa expectativa que com isso, né, a gente possa inaugurar o ano que vem, né, com um grande crescimento econômico, nessa perspectiva ainda de baixar taxas de juros, mas também somado aos impactos do investimento público. Bom, e como disse o secretário executivo do MTE, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou à imprensa um novo pacote de medidas econômicas para equilibrar as contas públicas no ano que vem. Entre essas medidas está a proposta alternativa à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Garantida até 2027, após o Congresso derrubar o veto do presidente Lula, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Com isso, empresas de 17 setores da economia continuam com a opção de trocar a contribuição de 20% sobre a folha de salário por uma taxa de 1 a 4,5% da receita bruta. Insatisfeito com o impacto previsto em 12 bilhões de reais na arrecadação, o Ministério da Fazenda apresentou um texto que propõe a reoneração da folha. Haddad quer dividir os setores da economia em 2 grupos. O grupo 1 é formado por 17 categorias. As empresas vão pagar alíquotas progressivas sobre o salário dos funcionários. 10% sobre a parcela equivalente a um salário mínimo, que em janeiro passa a ser de R$ 1.412, e 20% sobre o restante da remuneração. O grupo 2 é formado por outras 25 categorias e as empresas também vão pagar a contribuição escalonada, 15% sobre a parcela equivalente a um salário mínimo e 20% sobre o restante. O secretário especial da Receita Federal disse que empresas que têm trabalhadores com salários mais altos não vão ser prejudicadas. Mesmo quem ganha 2, 3 salários mínimos fica desonerado parcialmente para essa primeira parcela do salário dele, como se fosse a tabela progressiva do imposto de renda. Já a desoneração da folha dos municípios será tratada de forma individual. As negociações com os prefeitos ainda serão feitas. A expectativa do governo é que do prejuízo estimado, pelo menos 6 bilhões de reais sejam recuperados. O autor do projeto, que prorrogou a desoneração, criticou a proposta e disse que o Congresso vai resistir à decisão. Já encaminhamos ao gabinete do ministro da Fazenda o sentimento de que o ideal é que essas propostas venham por projeto de lei, até mesmo com urgência constitucional, porque dá prazo e tempo para que o diálogo possa acontecer, porque a insegurança jurídica também é outro problema da medida provisória. Como é que o empreendedor brasileiro irá se portar? Dia 1º de janeiro está batendo na porta. Ele vai seguir a regra da medida provisória ou da lei aprovada pelo Congresso, recentemente publicada no Diário Oficial da União? Apesar do pedido de Efraim Filho, o texto deve valer como medida provisória. E o Congresso vai ter 120 dias para aprovar ou não a proposta. O governo quer começar as articulações políticas já na volta do recesso parlamentar, em fevereiro. A reoneração da folha de pagamento faz parte de um novo pacote de medidas econômicas para aumentar a arrecadação. A medida provisória também prevê mudanças nos benefícios para os setores de turismo e cultura, 2 dos mais afetados pela pandemia de Covid-19, e nas compensações tributárias para pagar precatórios de decisões judiciais. No caso do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, as desonerações sobre PIS e COFINS vão valer somente até maio do ano que vem. E o benefício para o imposto de renda das empresas do setor acaba em 2025. Já as compensações tributárias das dívidas judiciais serão limitadas em 30% ao ano, pelo prazo de 5 anos. Com as 3 medidas, o governo espera aumentar a arrecadação no ano que vem em cerca de 32 bilhões de reais. Então nós estamos procurando manter o orçamento equilibrado, repondo
uma renúncia nova, que não está consignada na peça orçamentária. Nós vamos explicar para os líderes do Senado, da Câmara, para que nós tenhamos êxito. Quem ganha é a sociedade como um todo. Nós precisamos aprender a rever decisões que foram tomadas e que não produziram os melhores efeitos. A inflação oficial do país subiu 0,40% em dezembro, após ter registrado alta de 0,33% em novembro. O índice de preços ao consumidor amplo foi divulgado hoje pelo IBGE. No acumulado do ano, o IPCA somou 4,72%, pouco acima do projetado por economistas, o IPCA 15, para deixar claro, que era de 4,59%. E pela primeira vez em 6 anos, o preço dos alimentos fechou o ano em queda. A deflação de 2,4% foi registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, entre janeiro e novembro deste ano. Para se ter uma ideia, em 2022, o mesmo índice apontou para a inflação de 13,8%. O recorde na safra de grãos brasileira e a melhora na economia global teriam contribuído para o declínio dos preços. O INPC funciona como um termômetro do impacto das variações de preços dos alimentos entre a população de menor renda, que é a maioria do país. Esse índice, ele acompanha os bens e serviços que as famílias que ganham menos consomem. Em geral, as famílias mais pobres, elas consomem mais produtos do que serviços, enquanto que as mais ricas consomem mais serviços do que produtos. Então, se os preços dos produtos caem, isso termina impactando mais as famílias mais pobres do que as famílias mais ricas. Segundo o INPC, os alimentos que tiveram maior queda foram a carne vermelha, o frango e o ovo. Resta saber se o consumidor já sente a diferença na hora de encher o carrinho. Eu acho que a carne está mais barata, o frango e o ovo também caiu um pouquinho agora. Carne baixou um pouco, frango baixou, óleo de cozinha principalmente baixou muito. Então, assim, acredito que ainda vai melhorar mais ainda. A gente vê que a cesta básica baixou, ovos, carne. O pobre está tendo direito de comer alguma coisa hoje, né? Para este economista, apesar da recente queda nos preços, a expectativa para o próximo ano é que o preço dos alimentos volte a subir. A previsão para 2024 é que a safra agrícola brasileira não seja tão positiva quanto foi em 2023, por conta dos impactos causados pelo El Niño esse ano. Então deve haver uma elevação dos preços, ao longo de 2024, mas não no mesmo ritmo que a gente viu quando foi causada pelo efeito da invasão russa na Ucrânia e também depois da pandemia. O presidente Lula sancionou a lei que facilita o registro de novos agrotóxicos no Brasil. 14 trechos da lei, publicada hoje no Diário Oficial da União, foram vetados. Entre os principais estão os que retiravam poderes do IBAMA e da Anvisa para fazer análise técnica de novas matérias-primas usadas para a produção de defensivos agrícolas. Outro trecho vetado foi o que autorizava o Ministério da Agricultura e o IBAMA a liberarem produtos antes da reanálise dos efeitos no meio ambiente. As justificativas são de que os trechos eram inconstitucionais e colocavam em risco o meio ambiente e a saúde. O Ministério da Fazenda autorizou a Caixa Econômica Federal a retomar a modalidade de aposta popularmente conhecida como raspadinha. Além de físicos, os bilhetes terão a versão digital. A expectativa é que a Lotex gere uma receita extra de 3 bilhões de reais por ano. 65% serão usados no pagamento de prêmios e recolhimento de imposto de renda, 18,3% para despesas e manutenção, 13% para o Fundo Nacional de Segurança Pública. E o restante será destinado à Seguridade Social, Ministério do Esporte, Fundo Nacional da Cultura e entidades esportivas que cederem os direitos de uso de marcas nas apostas. Apostar na Mega da Virada é uma tradição do brasileiro. Milhões de pessoas vão às lotéricas para fazer aquela fezinha na esperança de ganhar a bolada multimilionária. E para aumentar a chance de começar o ano milionário, é possível apostar nos jogos com mais dezenas. O problema sempre é que eles custam muito caro, mas alternativas não faltam.
O valor do prêmio é tentador, 570 milhões de reais. Eu nem sei o que eu faço, é muito dinheiro. A gente fica até sem saber. É dinheiro que não acaba mais. Dá para comprar 10 mil carros populares, 1.000 apartamentos de 3 quartos ou 50 mansões de luxo. O valor do rendimento da aplicação na poupança também impressiona. Isso geraria um rendimento de 3 milhões de reais por mês para a pessoa, aproximadamente. É uma coisa em torno de 100 mil reais por dia. Nas casas lotéricas de todo o país, quem chega para fazer as apostas se apega mais do que nunca naquele famoso ditado: sonhar não custa nada. Viajar, né? Curtir a vida, parar de trabalhar e só viver. A única certeza é que é preciso ter muita sorte para ganhar. A chance de acertar sozinho com o jogo simples de 6 números é de 1 em 50 milhões. E a gente ganha com uma mesmo, né? Precisa mais? Não, não precisa mais não. Mas se você fazer um comparativo, estamos em época de Réveillon, vamos imaginar a praia de Copacabana lotada. Costuma-se receber 2 milhões de pessoas a cada ano. Ser uma pessoa sorteada no meio daquele mar de gente já seria muito difícil, mas ainda assim seria mais fácil do que ganhar na Mega Sena. Para comparar com a Mega Sena, seria alguma coisa em torno de 25 praias de Copacabana lotadas, uma pessoa ser sorteada. Na aposta máxima de 20 dezenas, a chance aumenta bastante. É de 1 em 1.292. Mas o valor do jogo é muito alto, quase 194 mil reais. A alternativa nesse caso é participar dos famosos bolões. Essa lotérica aqui de Belo Horizonte disponibilizou um bolão com 100 cotas da aposta com 20 dezenas. Cada bilhete custa R$ 2.616, quase 2 salários mínimos. A procura superou as expectativas. Apostadores até de cidades do interior de Minas fizeram reservas. Para atender a demanda, a lotérica fez parcerias com estabelecimentos de São Paulo e do Rio de Janeiro. As pessoas preferem muito jogar esses bolões de mais dezenas, porque a chance aumenta bastante. Em caso de premiação, ele paga desdobramento de prêmio. Então, uma pessoa que acerta uma quadra com um jogo de 6 dezenas, ele recebe um determinado valor. A pessoa que joga com mais dezenas, ele tem um desdobramento da quadra, por exemplo, né? Bolões mais baratos, com menos dezenas, também tiveram muita saída. A gente tem a opção de 11 dezenas, de 10. Aposta de 7 dezenas com 10 jogos também, ele é muito bom, é a partir de R$15. Hoje eu vim fazer a aposta da galera do serviço. Um bolão que a gente também tem que torcer junto, não é verdade? Um só rico não adianta, tem que estar uma turma boa. A Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o prêmio principal é dividido para quem conseguir a maior quantidade de números. No sorteio do ano passado, 5 apostas dividiram 541 milhões de reais. Mais de 108 milhões para cada ganhador. Quem quiser ganhar, pode copiar aí, ó. Eu não importo ganhar um monte de gente comigo, não ligo, não. Aí, ó, joga esse aí, quem sabe. E a partir de hoje você vai conhecer aqui um pouco mais sobre a natureza, o estilo de vida e as fontes de renda de uma das regiões mais bonitas do país. O ecoturismo em Mato Grosso do Sul é o ponto de partida da série de reportagens da MXP Filmes e Doc Hit, em parceria com a LPM World e a Rede TV. Eu me certifiquei de que Deus existe, né? Aquela coisa é absurda, é surreal. É algo que realmente te deixa com o coração cheio. Há momentos que você parece que está flutuando, como se estivesse voando. Você sente essa conexão com a natureza, essa conexão com o divino. É muito mágico, é muito maravilhoso essa sensação, essa experiência. O ecoturismo está mantendo o nosso bioma preservado e a gente está garantindo o uso sustentável desses recursos maravilhosos que Deus nos deu. O homem pantaneiro, né? Ele que é o responsável pela conservação desse bioma, tem quase 90% da sua área total conservada. Realmente o Brasil é um país incrível de viajar. O que nós somos no universo, o que é a natureza pra gente e aonde até a gente está disposto a ir em nossas vidas. Eu descobri que viajar também é um jeito de cuidar. Você está num paraíso de águas cristalinas. Todos nós temos obrigação com o nosso planeta. Nós temos que respeitar a natureza e nós temos que cuidar para que ele permaneça. Eu gosto muito de viajar para lugares de natureza, isso é o que mais me move, são lugares intocados, com uma natureza preservada, né, que você ainda consegue ver a essência do lugar.
hora que eu coloquei aquela máscara, eu enfiei minha cara dentro da água e eu falei assim, eu acho que eu tô sonhando, porque é algo surreal. O Rio Sucuri é uma experiência incrível, é uma experiência emocionante, se sente paz, sabe, consigo mesmo, você sente essa conexão com a natureza, essa conexão com o divino, né? A nascente do rio mais cristalino do mundo, que é aqui, era usada só para gado beber água. Então, depois de um tempo que o Bonito foi sendo descoberto como um paraíso que é, né, entre nascentes, rios cristalinos e grutas, começaram a dar uma atenção melhor para a região. Foi quando começou o turismo. Então a gente fala de 30 anos de turismo para o estado do Mato Grosso do Sul. Em 95, o Bonito estabelece o voucher único, que é um sistema de controle da capacidade de carga dos atrativos. O ecoturismo mostra que é possível usar os recursos naturais de forma responsável, promover interação entre as pessoas e o meio ambiente. Onde tem coisa de aventura, eu vou me divertir. Esse daqui é considerado o maior rapel de plataforma do Brasil, mas na modalidade dele. Ele é um rapel que o turista não tem contato com a pedra, com a vegetação. Essa daqui desce sem tocar em nada, totalmente negativo. Terminou a descida do rapel, que são 90 metros, desce esses 350 degraus, chega na primeira cachoeira, que é o primeiro ponto de banho de vocês, que é a Cachoeira Boca da Onça. A natureza foi tão generosa que na pedra da cachoeira esculpiu uma espécie de uma cara, uma face de uma onça virada para frente. A gente consegue visualizar isso. Na natureza que a gente se conecta com a nossa espiritualidade. Eu busco essa conexão, nem que seja por um minuto, eu faço questão de estar ali em silêncio, me conectando com aquele momento. Minha avó sempre foi uma pessoa que se preocupou com a fauna, com a flora. Os pastos da fazenda na pecuária precisavam ser arborizados. Com 73 anos, né, no ano 2000, ela fundou o Parque Ecológico Rio Formoso. Poucas atividades, era apenas uma flutuação, uma trilha com uma flutuação. E aí a gente foi desenvolvendo as atividades, investindo em certificações internacionais, investindo em melhores práticas. Aqui no Parque Ecológico a gente tem Formoso Adventure, que é o passeio de trilha, cachoeira, arvorismo, uma pequena descida de flutuação no Rio Formoso. Também tem o Boia Cross, 1.200 metros de descida no Rio Formoso, passando por 5 cachoeiras e 3 corredeiras, além do passeio a cavalo, que é um passeio super top também. Nós temos aqui 20 hectares, 12 ainda são preservados, mata ciliar, topo de morro, e a área que foi desflorestada, né, que o pessoal usava para agricultura, ela foi recuperada, aí 8 hectares, 8.000 mudas foram plantadas. Eu vejo as árvores que eu plantei hoje já frutificam novas mudinhas. De tudo que foi plantado, hoje eu noto, já se pode ver o esforço da natureza vindo à tona de novo. O Parque Nacional tem aberto as suas portas aí com a intenção de proporcionar um turismo responsável, de sustentabilidade. Nós temos aí um trecho de cânion do Rio Salobro, um trecho maravilhoso. Temos também a nascente do Rio Limoeiro, uma ressurgência que é um lago enorme que a água brota de dentro, buraco de mais de 50 metros, que é até difícil de entender o que a natureza fez ali. O Brasil é um país incrível de viajar, que você tem paisagens lindíssimas. Essa viagem também me fez valorizar ainda mais o turismo nacional. Não é bonito, não é maravilhoso, lindo, né? Demais. O ano novo se aproxima e a típica queima de fogos, que para muitos é indispensável, é inimiga dos pets. Eu, por exemplo, tenho 2 cachorros e 1 gato, tenho que ficar atenta. A celebração pode causar até mesmo a morte dos animaizinhos de estimação. Verdade, Amanda. Eles ficam muito assustados com o barulho. Veja a orientação dos veterinários para protegê-los. O
Sinal de festa e alegria para nós humanos é de tormento para os bichinhos. O professor Rafael Matos já perdeu um cachorro que fugiu por causa do barulho dos fogos. Agora, para o bem dos 30 gatos e 6 cachorros que cria, ele já se prepara para dar o feliz ano novo antes da hora. Chega a hora da queima de fogos, né? Que o pessoal do bairro sempre faz. Eu e a minha mulher, a gente simplesmente dá feliz ano novo para todo mundo e fica com eles. Porque quando a gente está lá, a gente tenta acalmar, né? Em alguns dá certo. O maior problema realmente é a fuga, né? Quem mora em casa, né? Do animal querer sair fugindo, dele realmente já ter algum outro problema por ser um animal idoso e aí sim agravar a situação que ele já tenha, né? De 180 animais que foram expostos a ruídos, cerca de 96% apresentaram sinais de medo, como muito tremor, procura pelo dono ou fuga, segundo um estudo do Centro São Camilo, em São Paulo. Dos cães que apresentaram fobia pelo ruído, a maioria tinha medo de fogos, 65% do som de trovões, 30% apresentaram tremores ao som de tiros e uma menor parte ficou com medo do barulho alto da televisão. Isso porque a audição dos pets é muito mais sensível que a humana. O uso de calmante é uma alternativa, mas só deve ser feito sob orientação de um especialista. Tamara diz que o mais aconselhável é treinar o animalzinho. Que ele já comece a botar em casa uma musiquinha relaxante, né? E vai brincando, botar uma música um pouco mais alta, depois vai começar a colocar fogos de artifício baixinho, brincar, interagir com o paciente, para que ele entenda que aquele barulho não é nocivo para ele, né? E claro, estar ao lado deles nesse momento de medo. É o que a Nayara vai fazer. Desde 2013 que eu tenho cachorro e eu não viajo nos réveillons, né? Nessas viradas, por justamente os barulhos dos fogos. Eu tenho uma cachorrinha em casa que ela tem muito medo, ela se treme muito, eu fico com medo de acontecer alguma coisa, né? Então eu sempre tento fazer isso para deixar ela menos nervosa possível. E o Rede TV News fica por aqui. Amanhã tem mais às 7h20 da noite. Boa noite, até lá. Obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Boa noite.